Olá, estamos iniciando o programa Ponte. Eu sou Cícero Filho, tenho comigo aqui na bancada o jornalista João Muzinho. O nosso convidado de hoje é o contador Santino Soares e o nosso entrevistado do dia é o mestre em economia, Lucas Sorgato. Lucas, seja bem-vindo ao programa Ponte. Muito bem-vindo, muito obrigado, pessoal. Agradeço o convite aqui a todos. Agradeço também, Santino Soares, obrigado por sua vinda aqui. Muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui. As pessoas, para a gente iniciar o tema tão palpitante, o tema do momento, né? As pessoas vão pagar mais ou menos imposto com a reforma tributária, Sorgato? Olha, essa é a principal pergunta que fazem, né? Primeiro vamos entender dois momentos aqui da população. Essa é uma reforma que ela está sendo feita sobre o consumo, tá? Então, nesse primeiro momento, o pessoal fala, Lucas, e imposto de renda? E eu vou pagar mais ou menos IPTU, IPVA? Calma, essa parte ainda está sendo mais discutida, isso vai entrar num outro momento. A nossa reforma aqui é uma reforma primeiro em cima do consumo, ou seja, em cima dos impostos das empresas e uma certa distribuição entre os estados, é isso que a gente tem que entender. E aí, o texto ele foi aprovado no primeiro momento pela Câmara, ele segue agora os seus ritos, mas a gente ainda não sabe dizer se vai pagar mais ou menos imposto. Por quê? Simples. A alíquota a ser aplicada, ela ainda não foi definida. O que a gente tem hoje, efetivamente? A gente tem um estudo, que a base é um estudo do IPEA, que diz o seguinte, que o governo precisa de uma alíquota média de 25% para manter a arrecadação e os níveis que ele tem hoje de receita, tá? Mas essa alíquota média, ela ainda não foi batida ao martelo. Então, a gente está falando em 25%. Quando o texto foi aprovado, antes do texto ser aprovado, alguns segmentos tinham um desconto, um benefício de 50%, por exemplo, ia pagar menos. Na noite, antes de ser aprovado, aumentou para 60%. Se esses segmentos aumentaram para 60%, saúde, educação, a parte da agropecuária, construção civil, se eles têm uma isenção maior, alguém vai ter que pagar por isso. Então, aquela alíquota que já estava sendo debatida em 25%, a gente não sabe se vai continuar mais em 25%, se vai agora para 27%, se vai para 28%, se vai para 30%. A gente não tem esse dado. Então, no primeiro momento, a gente não consegue dizer se vocês vão pagar mais ou se vão pagar menos. Se nós, né? Se nós, exatamente, se todos vão pagar mais ou se nós vamos pagar menos, tá? A ideia geral que se tem ainda, pensando nesses 25%, é alguns segmentos, alguns setores vão pagar mais, principalmente o setor de serviços. Ah, isso daí está mais ou menos encaminhado. Entendido, exatamente, Cícero. Sorgato, trazer um questionamento. Essa tributação caduca que o Brasil tem há pelo menos 3 décadas, ela engessou de que forma o país? Deixar esse questionamento para você e também para o Santino. Olha, aí é uma situação bem interessante, tá? Quando a gente fala em reforma tributária, não foi iniciado agora, tá? A gente tem lá a nossa Constituição, 88, você tem aí um início de uma discussão de reforma tributária com o governo Fernando Henrique Cardoso, que a gente tem ali em 96, 97, entra-se no aspecto de reeleição, enfim, ela perdura um pouco mais, a gente não tem uma discussão disso tão aprofundada após o governo FHC, você volta a ter essa discussão então aqui no governo Temer e finda-se uma primeira etapa agora, tá? O que acontece? O Brasil, ele tem uma característica um tanto quanto complicada, que foi de começar a abrir isenções para certos grupos, né? Então, você tinha ali uma bancada, você tinha uma força, uma influência política. Exatamente, e cada segmento começou a ter uma isenção disso, um benefício daquilo. Uma região começou a dizer, olha, eu preciso atrair empreendimentos, então eu vou dar um auxílio tal, a outra fala, rapaz, eu também preciso, vou dar o outro auxílio X. Chamada guerra fiscal, né? E você começa a ter aí uma situação muito complicada, não pelo nosso início, mas pelo que foi acontecendo. Porque a partir do momento que eu tenho, então, um regime aqui, eu pego Alagoas, tenho aqui 19%, mas aí eu já crio, tenho agora 19%, mas o FECOEP, já mudou dos outros estados, né? Além disso, eu tenho agora, o Santino sabe disso daí muito bem, eu vou ter um benefício para um segmento X, para uma indústria.
Então você saiu agregando, montando um Frankenstein, que a gente chama, né? Dando pequenas isenções. Olha, isso daqui não é perfume, isso é água de cheiro. No perfume eu pago 60% de IPI, na água de cheiro eu pago 10%. Né? E todo mundo começou a produzir água de cheiro. Então você saiu criando essas situações e o Brasil se tornou muito complicado para aumentar a sua competitividade. Anomalias, né? Com toda certeza. Como você vê isso, Santino? Olha, eu vejo que nós... Tanto a questão do imposto, você concorda com o Sorgato, né, da questão de quem vai pagar mais ou menos, e essa questão também aí desse nosso sistema tributário não é tão complexo? O grande problema do Brasil hoje, de competitividade do Brasil, é o sistema tributário e principalmente não a carga tributária. O grande problema, segundo o Doing Business, que é um índice que é medido pelo Banco Mundial, que ele define, ele calcula qual é a capacidade dos países de fazerem negócio. O Brasil está lá, eu acredito que na posição 185, em virtude da complexidade da apuração dos tributos. Então, ele mede não a capacidade tributária, e sim o tempo que se leva para calcular os tributos no país. Então, como o João colocou, o sistema tributário da gente é um sistema arcaico, não é isso? Olha, eu chamo de manicômio tributário, porque nós temos só de ICMS 27 legislações. A partir do momento que a gente faz uma unificação dessa legislação, lógico que vamos ter danos colaterais, vamos chamar assim, que alguns segmentos vão perder, mas o grande objetivo da reforma não é aumentar a carga tributária, e sim simplificar essa carga tributária, principalmente sobre o consumo, que é o grande problema do país. Um país que tributa o consumo elevadamente, como é penaliza muito o pobre, né? Penaliza... É mais pobre, né, economicamente. É, porque as pessoas... Tudo que o cara ganha é para o consumo, né? O cara não tem como investir. Exatamente. As pessoas que mais comprometem a faixa de riqueza, a sua faixa de renda com o tributo, são as pessoas que ganham menos, porque são as pessoas que precisam consumir mais, que comprometem a maior parte do seu rendimento com os consumos básicos. Então, é a pessoa que recebe menos, é que é mais penalizada por essa carga tributária baseada no consumo. A gente pode dizer que essa lógica do consumo ela vai ficar mais viável, Sorgato, a partir de agora? Olha, teoricamente sim. Né? Com essa reforma, você tem aí algumas desonerações que são interessantes para a população mais carente. Você tem aí 100% de desoneração em cima da cesta básica, né? Poxa, isso daí já é muito interessante. Você tem aí, ainda está sendo desenhado isso, como é que vai funcionar o cashback. Então você vai pagar ali. Como que vai ser controlado isso? Lucas, vamos chutar. Será que vai ser pelo CAD único para a população mais carente? Então, quem está dentro do CAD único fez o consumo, colocou o CPF lá na hora da venda, isso daí vai para a Receita, já gera um crédito, na próxima ele tem quando ele for comprar de novo. Exatamente, então você paga, mas lá na frente você vai começar a ter esse cashback, então, na média, reduzir o seu tributo. Boa parte da população não está entendendo o que é o cashback. Seria um crédito, vamos dizer assim? Seria um crédito, exatamente. Então, vamos supor aqui, vou colocar, você foi lá no supermercado e gastou R$100 e pagou de tributos aí, ainda em cima disso, R$10. Né? Vamos supor que desses R$10, 5 sejam cashback. Então, na próxima vez que você for no mercado, a conta deu R$100, tem que pagar desses 100, 10 de tributos, já está lá no preço, só que você tem 5 de cashback, então compensa. Olha, você só vai pagar 95, então você não vai pagar 100. Tá? Teoricamente seria isso. Agora, como que vai ser operacionalizado isso, né? Os CPFs devem ser mais protegidos a partir de agora? Eu acredito que sim, porque a única lógica que eu estou vendo é pelo CPF. Tudo bem, Lucas, pode-se criar um aplicativo que a pessoa vai entrar lá e aí eu tenho que ver como é que é a operacionalização lá com ponto de venda. Pix fiscal, né? Tem uma lógica que a gente tem que pensar, ou se entra em crédito numa conta e depois eu transfiro como se fosse para a minha conta bancária, não sei como será isso, tá? Mas é uma ideia muito interessante e de fato vai ajudar bastante no consumo isso. Porque o CPF hoje virou senso comum, hoje com o Pix, a modalidade do Pix, todo mundo pergunta qual é o seu Pix CPF hoje? Exatamente. Enfim, tem que ser algo mais seguro. Você tem a distribuição do CPF à torta e à direito, né? Então, teoricamente, cada um tem o seu, pode ser por ele, olha, é uma possibilidade que eu acho interessante. Vai ser melhor desenhado e explicado isso nas próximas. Quais impostos vão ser substituídos, criados ou extintos? Inicialmente, nós vamos ter a união de 5 tributos, que são os tributos sobre o consumo. Então, o IPI, que é aquele imposto sobre os produtos industrializados, PIS, COFINS, ICMS, que é o tributo sobre circulação
que é de competência dos estados, que a gente tem uma legislação para cada estado, e o ISS, que é um tributo sobre o serviço, que aí vai ser, que nós temos hoje uma legislação para todos os municípios. Todos eles vão se tornar o IVA, é isso? E aí dentro da reforma tributária, ele vai me trazer dois tributos. Uma contribuição, que é uma contribuição uma contribuição federal, que será administrada unicamente pela Receita Federal. E o IBS, que vai ser sobre a circulação de mercadoria e serviços. Estados e municípios. Né? Estados e municípios. E aí é quando, na verdade, é um sistema dual. Então, eu vou ter um tributo administrado pela União, que essa já não era a ideia, era ter apenas um tributo. Então, já estamos dividindo e já estamos criando dois tributos. O CBS e o IBS. CBS União e o IBS sobre a circulação de mercadoria e de serviço, que seria de competência dos estados e dos municípios. Parece que o que era para assim, facilitar, né? Pode até facilitar, né? Mas sempre ali no meio, né? Tem disputas políticas, né? É difícil, né? Sempre vai ter alguma questão a mais. O cara pensava um imposto só, já tem o IBS, o ICS, daqui a pouco. Mas só pelo fato de nós distinguirmos 27 legislações estaduais de ICMS e unificar em uma só, já é um grande benefício. Claro, eu inclusive, eu falei isso nas redes sociais, que eu acho o seguinte, não sou especialista na área, claro, mas eu acho que, pelo que nós temos visto, né, eu acho que é um avanço. Eu acredito que não seja ainda o ideal, não é uma reforma irretocável, né, perfeita, mas você diminuir tributo de itens na cesta básica, né, você taxar alguns itens que não eram taxados, né, sobretudo das camadas, né, que possuem mais renda. Então, eu acho que isso já é um avanço, né, para a legislação. Sem dúvida é um avanço, principalmente quando as pessoas passam a entender de que forma elas estão pagando tributo. Eu estava assistindo uma live de um colega do Conselho Tributário que ele falava que as empresas preferiam pagar um imposto que não era devido, que ele ia se creditar na operação subsequente, por exemplo, um imposto de entrada que ele entendia que não era devido, mas tomava a decisão contábil de pagar, porque sabia que na operação subsequente ele poderia utilizar esse crédito, do que ele ir para o embate, ele ir questionar isso perante o fisco e gerar um passivo tributário para ele. Então, dar segurança para que as pessoas possam empreender, isso é muito positivo. Porque eu vou colocar minha mercadoria à venda e eu vou saber qual carga tributária, qual risco tributário eu estou tendo com aquela circulação de mercadoria. Então, isso é muito positivo e isso tem que vir para que a sociedade possa entender o que ela está pagando de tributo. Eu acho espetacular esse espaço para a gente falar sobre tributação, porque pouco falado, né? É pouco falado explicado para a população, né? Devido à complexidade do tema. É verdade. Quando começa a falar as siglas dos tributos, a conversa já começa a ficar difícil. Afasta, às vezes, né, até o telespectador, né? As pessoas perdem interesse a partir do momento que nós temos um espaço. Vamos falar sobre tributo, porque tudo que nós consumimos aqui, tudo que nós estamos diretamente na vida das pessoas. Está sendo afetado. Na qualidade de vida das pessoas, inclusive. Na qualidade de vida das pessoas. Então, trazer esse tema tributação para que as pessoas possam entender, possam debater, entender de que forma ela está pagando aquilo, é espetacular. Então, essa reforma tributária nos dá a condição de fazer um pouco disso também. Saber a opinião do Sorgato em relação ao texto encaminhado da Câmara para o Senado Federal. Especialistas criticam, dizendo que é um texto que não há final, não há um aprofundamento. A sua visão sobre o texto encaminhado para a Câmara, da Câmara para o Senado? Olha, de fato, se você olhar o texto no ICRU, isso vai acontecer. A gente ainda não tem definições lá, né? Mas você tem a proposta e você vai entrar aí com outras PECs para, de fato, fazer esse complemento. Como eu falei, eu não tenho aí dizendo qual é a alíquota, tá? Vou ter que definir isso lá na frente, mas isso aí seria uma coisa que a população, o agente econômico, ele espera. Então, de fato, você não tem dizendo lá ainda, olha, vai ter um conselho junto com os estados para definir alguns recursos, a distribuição, principalmente dos fundos, tá? Que são criados também, com um representante de cada estado e 27 representantes dos municípios. Como que serão eleitos esses representantes dos municípios? Ainda não foi definido isso, né? Não então há o risco do lobby político pesar novamente sobre a questão da nova reforma? Existe com toda certeza. Tem um ponto que é bem questionável, até a questão da possibilidade, né? O Senado tem já falado sobre isso, dos estados poderem criar, né,
novos impostos. Perfeito, perfeito. Não é isso? Diz O é um que tema acontece? Ele pode criar ou ele pode dar algum benefício, mas ele não pode mais fazer isso de forma isolada. Tá? Então eu chego aqui e faço o seguinte. Exemplo, o estado de Alagoas. Tem um benefício fiscal aqui para o segmento industrial, onde a minha indústria ela tem que ser com no mínimo 5 anos de existência. Prodesim, por Prodesim, exemplo. perfeito. Pode ser para as outras, mas você não tem um benefício tão grande quanto a empresa nascente entrando. Então, eu posso ter uma empresa aqui dentro do estado que é nativa, que já está aqui com a gente há 20, 30 anos, chega uma concorrente aqui, tem o benefício com os 92% de isenção e a que está nativa pode não ter isso. Agora não, fala, bicho, tá, você pode dar benefício para todo mundo, agora todo mundo tem igual. Quer dar 92? Todo mundo tem 92. Quem está chegando, quem já está aqui. Eita, quer dar para o segmento de laticínio? Pode dar. Mas todo segmento alimentício tem que ter também. Você pode fazer, mas agora ela vai para todo mundo. Busca-se não dar privilégios. Há uma regra, uma normatização. Exatamente. Em relação ao benefício. Isso daí é muito interessante. Tem um outro ponto extremamente interessante nessa reforma, que é válido a gente comentar, que ela tem um intuito, na lógica dela, de mais ou menos acabar com sonegação fiscal. Por que isso? Eu vou cobrar o imposto sobre o valor agregado. Então imagine o seguinte, eu tenho aqui uma panificação. Se eu compro um produto sem nota fiscal, teoricamente eu estou agregando de 0 até 40. Eu vou pagar o imposto em cima desse 0 a 40. Agora, se eu compro esse produto com a nota fiscal, o meu produtor lá, ele pagou o imposto de 0 a 20 e eu vou pagar o imposto equivalente de 20 a 40. Então, para a arrecadação, tanto federal, estadual quanto municipal, vai ser um sistema de controle muito bom, porque se eu compro sem nota, quando eu vou vender, eu vou pagar mais imposto. Eu vou querer pagar mais imposto? Não vou. Eu vou chegar para o meu fornecedor e falar, bicho, emita nota. Porque quando você compra com nota, para a gente entender, quando você compra com nota, você já pagou um valor referente àquele produto. E depois isso. Que você agrega um valor àquele produto, né, só você transformou a diferença. farinha num pão, por exemplo, né? Transformou a farinha num pão, você vai pagar a diferença. Eu né? só vou pagar a diferença. Então, assim, não vai ter sentido eu falar para o cara não me emitir nota, que hoje é uma prática que o mercado ainda faz, em alguns segmentos, porque se eu fizer isso eu vou pagar mais imposto. Né? Não, ó, você vai pagar o seu imposto aí o Estado, né, o município, a Receita, pô, teoricamente, se ninguém quer pagar, tu não quer pagar só a sua parte, eu já vou ter que reduzir a minha fiscalização, porque você tem aí um autoajuste. Na teoria aconteceria isso. Então tem essa lógica também do IVA que é muito interessante nessa reforma. Sobre essa questão do texto, voltando, Sorgato, a questão, existe qual o principal gargalo desse texto que está indo para o Senado na sua avaliação hoje? Olha, eu acredito que a gente tem aí, o Santino vai poder também comentar isso bem, mas ao meu ver, do aspecto econômico, é a gente entender, primeiro, as alíquotas, com base nelas, como que vai ser a distribuição pelos setores, pelos segmentos. Tá? Isso daí, para o impacto econômico, é o mais importante. Para os aspectos de funcionalidade contábil, arrecadação, o Santino pode ter bons comentários aí. O que é que você acha, Santino? Olha, o texto, o que é que nós temos até O agora? maior gargalo para você? Não, eu acredito que o maior gargalo é político. O gargalo que nós tínhamos, o maior gargalo que nós tínhamos foi superado, por quê? Nós tínhamos dois tributos, o ICMS e o ISS, que é de competência dos estados e dos municípios, que o estado e o município tinham plena autonomia para legislar sobre esses tributos, lógico, diante do que está previsto nas leis superiores. E a partir do momento que nós conseguimos que os estados e os municípios aceitassem essa reforma tributária, a gente consegue acabar Superou uma etapa bem complexa. Eu acredito que a mais complexa quer dizer, município, você não vai ter mais competência de legislar sobre o seu tributo, sobre a sua arrecadação. Então, acredito que o principal gargalo da reforma tributária já foi superado. O que é que nós temos? Nós temos um texto que está alterando a Constituição, alterando alguns artigos e incluindo outros artigos. Como muito bem o Lucas falou, não é a Constituição que vai trazer a alíquota.
do IBS nem do CBS. É uma lei complementar. Então, isso aí ainda vai ser definido depois que passar pelo Senado. Nós não sabemos, mas acreditamos, pelo menos eu acredito, que esse texto volta para a Câmara porque... vai ter alteração, né? Tem que voltar para a Câmara. Para que ele não vá fatiado. Entendeu? Para que não passe a funcionar de uma forma, mas nós fiquemos esperando uma forma que ainda não foi discutida na Câmara. O principal gargalo, eu acredito, da reforma tributária é conseguir unir esses tributos para que com esse Conselho Federado que foi criado para administrar o IBS, que é o imposto de competência do município e dos estados, fosse superado. Então, o grande gargalo era esse daí. Mas deixa eu entender. Então, quer dizer que IPTU, ISS, impostos municipais, esses impostos serão padronizados? Não, vamos lá. No mesmo percentual? Não. Ainda não. Ainda não. O que é que nós temos? Nós estamos unificando 5 tributos, que são tributos sobre consumo. Essa norma, esse texto que está sendo votado, ele traz inclusive algumas alterações sobre a propriedade, que é o IPTU. Mas essa é a minha pergunta. Um município vai poder cobrar um IPTU diferente do outro? Sim, porque ele... Vai poder legislar, inclusive, sobre esse imposto? Perfeito, porque ele que vai definir a alíquota. O texto constitucional que está sendo alterado, ele traz a previsão que cada ente federado, ele define a sua alíquota. Então, isso é importante, mas nós não sabemos como vai acontecer. Por exemplo, comprei uma mercadoria em Maceió. A mercadoria entrou, eu tenho que pagar um imposto sobre o valor agregado. Eu tenho uma alíquota específica para Maceió. Ou tomei um serviço em outro município, esse município vai ter uma alíquota diferente da de Maceió dentro do mesmo estado. Por quê? Porque o texto que foi aprovado pela Câmara, ele diz que cada ente federado é que vai definir a sua alíquota, lógico, de acordo com o que está previsto pela norma maior, pela limitação que está prevista nessa norma maior. A gente vai para o intervalo e volta daqui a pouquinho. Folha de Alagoas é o primeiro jornal digital interativo do Brasil. Através do nosso PDF interativo, você realiza uma leitura confortável das notícias, interage com fotos e vídeos sem sair do jornal. Tudo isso com uma navegação dinâmica, segura e totalmente projetada para smartphones. E o melhor de tudo, você recebe o nosso PDF em seu WhatsApp e nem precisa sair do chat para ficar bem informado. Acesse o nosso WhatsApp, mande um oi e você já receberá a nossa primeira edição. Folha de Alagoas, você conectado com a informação. Estamos de volta com o programa Ponte. Eu sou Cícero Filho, tenho comigo aqui na bancada o jornalista João Muzinho. O nosso convidado de hoje é o contador Santino Soares e o nosso entrevistado do dia é o mestre em economia Lucas Sordato. Mais uma vez, obrigado aos senhores por estarem aqui no programa Ponte. Muito obrigado e vamos continuar aqui nossa entrevista, né? Então, a gente terminou falando sobre essa questão da autonomia de estados, municípios, né? Como vão poder legislar sobre isso. Aí fala-se muito a questão da guerra fiscal. A reforma acaba com a guerra fiscal? Olha, a reforma, em tese, ela acabaria com a guerra fiscal. Em tese. Tá? Por que a gente coloca em tese? Porque ela mantém ainda um segmento, uma zona subsidiada, que é a Zona Franca de Manaus. Essa daí, ela continuou dentro da reforma, permaneceu lá. Tá? Mas ela consegue reduzir muito dos outros estados. Por quê? Eu estou colocando agora uma mesma base de alíquota para o IBS, que é o que a gente está colocando. Então não tem diferença. Tá? O que vai acontecer? Cada estado agora vai ter que buscar a sua forma de se desenvolver. O que o texto colocou para a região, por exemplo, Nordeste?
acrescenta um fundo, tá? Um fundo de desenvolvimento, começando esse fundo ali em 2000, se não me engano, o fundo começa em 2033 com 8 bilhões, ou são com 40 bilhões nessa época, e você não tem período para acabar isso. Então, você coloca para os estados o seguinte, você dá isenção tributária por qual motivo? Eu estou em isenção tributária porque eu preciso aqui de emprego e de renda. Então, vai fazer o seguinte, a gente vai te dar mais dinheiro para que você invista no seu estado e que você não tenha essa guerra fiscal. Tá? Então, é bom isso? É muito bom. Então, exemplo, eu chego aqui para Alagoas. A capacidade normal de investimento de Alagoas são de 400 a 500 milhões de reais por ano. Vamos supor que nessa divisão desses 40 bilhões, Alagoas ficasse com 1,5 bilhão. Já é o equivalente a 4 vezes mais a nossa capacidade atual de investimento. É muito bom isso. É muito interessante. Tá? Aí eu consigo melhorar as minhas políticas públicas, eu consigo contratar mais pessoas para dentro do estado, hospitais, escolas e fazer toda essa melhoria. É um ponto. Mas, Lucas, a população vai precisar de recursos, precisa de trabalho, como é que eu vou atrair? Aí cada estado agora vai ter que olhar qual o seu foco, né? Dentro aqui do meu segmento industrial, eu ainda continuo tendo uma empresa âncora, por exemplo, no segmento químico e plástico, que eu posso atrair empresas ainda para ela por conta dessa proximidade. Tá? Então, é um ponto. Turismo, né, que sempre se coloca na vocação, então vou focar realmente mais nele. Então, cada estado agora tem que desenvolver sua estratégia, porque, em tese, sim, a guerra fiscal, ela acaba, porque eu consolido todo mundo. E para aqueles estados que vão se sentir desprivilegiados ou que vão se sentir sem poder aquisitivo, você vai entrar com fundo e vai dar recursos para eles. Salgato, tocar num tema sensível da sociedade que chama muita atenção, o combustível vai ficar mais caro e por quê? Olha, aqui é um ponto que ele é muito interessante, tá? Bom, a gente ainda, como falou, não sabe a alíquota, mas o que é que acontece? O que é que encarece o combustível hoje? Até então, você tinha uma paridade de preço internacional que você pegava a cotação do barril de petróleo em nível internacional, adicionava isso à taxa de câmbio que a gente estava, essa taxa de câmbio estava mais cara, você ia pagar mais caro, se o preço do barril do petróleo estava mais caro. Quando aconteceu a junção dos dois, a gente chegou lá naquele patamar de R$ 8,00 por litro, quase R$ 9,00 por litro. Tudo bem. Boa parte disso daí é imposto. Tá? É imposto. Então, a gente tinha aí numa média, se a gente colocar tanto o imposto federal quanto os impostos estaduais, você chegava aí numa média de quase 50% de tributação. Então, você zerou um ponto, depois adicionou o ICMS novamente. Você já tinha feito benefícios reduzindo a CID lá atrás. Combustível, então, com essa reforma vai ficar mais cara? Olha, eu acredito que não, tá? Por quê? Não de início. Provavelmente o governo ainda vai continuar subsidiando a nossa principal empresa nisso, que é a Petrobras, que é o que se acontece ainda hoje, tá? Então, para o início da reforma 2026, até para você ter o apoio popular, eu acredito que o combustível, de maneira política, vai se manter. É um tema também que tem assim, gerado preocupação, Santino, é a questão do Simples, né? Simples Nacional. Vai acabar o Simples? Não. Ele não interfere no Simples Nacional, inclusive ele traz a previsão que as empresas que são optantes pelo Simples podem fazer essa opção. Só para que as pessoas possam entender de modo geral, o que é o Simples Nacional? O Simples Nacional é um regime tributário favorecido específico para microempresas e empresas de pequeno porte, que são aquelas que faturam até 4 milhões e 800. Essa reforma tributária vem um pouco do Simples Nacional. Por quê? Porque nós temos uma única base de cálculo e sobre essa base de cálculo nós aplicamos todos esses tributos. Esses 5 tributos que serão extintos serão substituídos por esses dois tributos, o CBS e o IBS, como acontece hoje no Simples Nacional. Inclusive, eu vi muitos autores defenderem que a reforma tributária no Brasil já estava pronta. Era só fazer uma ampliação do Simples Nacional. O que fosse micro,
e pequena empresa empresa de pequeno porte, ficava dentro do Simples Nacional até 4 milhões e 800. O que viesse depois disso, criaria uma alíquota única sobre a mesma base de cálculo, de 25%, por exemplo, se fosse a mais conveniente, e estaria pronta a reforma tributária, mas infelizmente não foi isso que aconteceu, como defendem alguns autores. Mas inicialmente não acaba com o Simples Nacional e possivelmente muitas empresas saiam do Simples Nacional pelo simples fato de, como o Lucas falou, o princípio da não cumulatividade que a reforma tributária traz. O que é esse princípio da não cumulatividade? Eu utilizar crédito da operação antecedente, da operação anterior. Eu comprei esse copo para revender. O que eu paguei de IVA, de IBS nesse copo, eu compenso com a operação subsequente e eu pago apenas sobre o valor agregado. Então, vamos ter discussões ainda sobre o Simples Nacional, que é definido por uma lei complementar também, e vale a pena o empresário, quando começar a ver, quando estiver proposta a reforma, que estiver valendo a proposta, verificar qual é o melhor regime de tributação. Se eu vou tributar minha empresa, meus rendimentos sobre a operação normal, com IBS, ou se eu permaneço no Simples Nacional, até porque a empresa do Simples Nacional vai dar menos crédito do que uma empresa normal. Santino, você acredita que o empresariado ele ganha fôlego com essa questão agora ou não? Ganha fôlego pela simplicidade da norma tributária. Se nós formos, eu faço parte aqui no Estado de Alagoas do Conselho Tributário Estadual, que é a segunda esfera administrativa para as questões tributárias. A demanda de processos que nós temos no Conselho Tributário Estadual é absurda e muitas vezes você percebe que não existe o dolo do sujeito passivo da obrigação, que é do contribuinte, de fazer errado. É por falta de cumprimento de obrigação acessória. Então, nós temos hoje 5 tributos. O IPI, por exemplo, nós temos aquela marca de chocolate famosa, que não vende mais chocolate e vende biscoito wafer. Ele só trocou o formato da embalagem e tem uma carga tributária muito inferior por apenas ter trocado a nomenclatura. É a história do perfume por água de cheiro, né? Perfume por água de cheiro. A maior rede de lojas de restaurantes do mundo, ela não vende mais sorvete, ela vende sobremesa. Por quê? Para fugir. Manobras, né? São manobras diante da complexidade da norma tributária. Nós temos o PIS e o COFINS, que vai ser unificado, que 60 páginas tem apenas o sumário da legislação. A norma completa ela tem 3.000 páginas. Então, para um empresário que sabe comprar e vender, ter que administrar isso, ele tem um custo muito alto. Ah, o contador vai perder? Não, o contador vai ser mais assertivo e entregar ao cliente o que ele precisa. Olha, as informações da sua empresa, é isso. E não ficar perdendo tempo estudando legislação para apurar 5 tributos, quando na verdade ele tinha que apurar apenas um. Então, o empresário ganha fôlego sim. Em Alagoas, especificamente, Sorgato, pela especificidade econômica do Estado, quais setores ganham e perdem? Olha, hoje a gente tem aqui um benefício industrial, por exemplo, que é um dos melhores do país. Tá? Na reforma, esse setor, por conta desse benefício, vai ser afetado? Vai. Né? Inevitavelmente. Inevitavelmente. Tá? Mas a reforma, ela também é muito interessante para a indústria. Perfeito. O que a gente vai ter que olhar aqui? O Santino, ele comentou muito bem. Cada setor vai ter que fazer o seu estudo. Dá um exemplo. Eu pego uma escola que esteja no Simples Nacional, faturando ali seus 300 mil, já perto do teto, 300, 350, vai estar pagando uma alíquota de 15% do Simples. Se a gente analisar o setor novo, a regra nova, ele vai dizer o seguinte: você vai pagar só 40% da alíquota a ser definida. Vamos supor que seja os 25%, que é o que a gente está cogitando. Ele vai pagar 10%. Só que ele vai pagar 10% e ainda vai se creditar de outras coisas. Por exemplo, a energia. A energia para ele é um insumo. Já pagou ICMS em cima disso, né? O imposto, enfim. Né? Então vai abater daqueles 10%. Então a alíquota será até menor do que esses 10%. E aí o que eu tenho que fazer?
conta. Todo empresário tem que fazer conta para saber, olha, é melhor eu ficar no simples, eu vou pagar tanto. Se eu mudar, eu vou pagar menos isso. Eita, mas eu pago mais isso. No final, compensou? Eita, compensa eu ir para o regime novo. Então vamos, compensa continuar no simples. Então permanece. Então o setor... O empresário vai poder optar se ele quer ficar no simples ou não? A depender do seu faturamento, sim. O que hoje mais ou menos acontece é que as empresas só migram de regime quando atingem o teto do simples. Quando não podem mesmo. Quando não podem mais. Infelizmente, isso é um erro, porque várias empresas com faturamento já de 200, já de 300, pode migrar e vai pagar menos impostos, mas o empresário não sabe. Por quê? Por conta da nossa complexidade tributária atual. Então, isso ajuda muito. Mas em relação a Alagoas, como eu falei, Salgato, pela nossa característica econômica, né? A gente tem uma característica, né? A questão do serviço, do turismo. Você acha que qual setor, assim, mais especificamente aqui de Alagoas, deve pagar menos ou pagar mais? Olha, vamos lá. Na regra, né, na teoria, a gente vai ter aí benefícios e vai pagar menos. O setor, alguns pontos da agropecuária, né? Você vai ter aí alguns setores que foram beneficiados, como eu já falei, construção, serviços financeiros, serviços de comunicação, educação. Então, esses daí, pela regra, já pagaria menos. Comércio. Acredito que pagaria menos. Comércio. Olha, comércio e serviços, né? Que isso daí representa, se a gente soma isso junto com a administração pública, 70% do nosso PIB estadual, eu acredito que ou vai empatar ou vai pagar mais em alguns segmentos, em alguns setores vai pagar mais. Porque eu não vou ter da onde tirar, me creditar tanto. Pegar aqui o meu caso, não sei como que será o do Santino, né? Empresa de consultoria, eu já pago aqui 20% mais ou menos, tá? Se a faixa aumentar para 25%, eu não tenho muito do que me creditar, eu vou pagar mais. Se aumentar para 28, eu também não tenho muito o que fazer. Mas graças a Deus está mais, ganhando bem, né? Não, Salgato, não vai ter problema, né? Pagar um pouquinho a mais. Não é então, Santino? Porque ganha muito. Questões. Porque ganha muito. Então, quem ganha muito, Tem que pagar mais, é questão de pra ser justiça justa, tributária, Salgato, entendeu? O tributo tem que ser justo. Falar em ganhar muito, Sorgato. O Cícero falou no primeiro bloco sobre a questão da taxação de grandes fortunas. Sim. Fala-se da questão de um pagamento do famoso IPVA de lanchas, também de aeronaves. Isso vai funcionar na prática? Olha, essa parte ainda está em discussão também no projeto. IPVA, É justo. o IPTU, o ITCMD, eles já estão fazendo uma correção, tá? Mas aquela coisa, tem que taxar grandes fortunas? Eu acredito que sim. Né? O nosso imposto sobre herança aqui no Brasil é irrisório. Tá? Lucas, qual a lógica de você não pagar um IPVA, por exemplo, numa lancha no jatinho? Porque o IPVA, teoricamente, questão da rodovia, utilizado né? para rodovia. Então, perfeito. Né? Já que eu não estou com um barco utilizando a rodovia, eu não pago. Na teoria, é interessante. Mas eu tenho que buscar outras formas de arrecadar. Porque mas isso é tem uma manobra, não injustiça cobra o PVA, social. mas cobra outro imposto. Cobra outro não é justo imposto. que o cara que compra uma lancha, um iate, não paga. É exatamente isso. Então, você tem que pensar numa lógica desse tipo daí. Tá? Essa parte da reforma, que vai entrar junto com a reforma do imposto de renda, eu acredito que ela vai, como o Radar já colocou, entrar numa segunda etapa, que já começa agora também. Né? O ministro da Fazenda, ele não está querendo esperar terminar e aprovar 100% essa para começar outra. Ele já quer começar agora. Cara, essa lógica, discussão, sinceramente, eu posso estar equivocado, mas para mim, assim, ganha mais, tem que pagar mais. Tem que pagar mais, você tem que ter essa tributação. Porque é o seguinte, a gente tem uma concentração de renda muito grande, né? No mundo, né? Você tem ali 10 grupos que comandam um percentual muito grande da economia no mundo todo, ou seja, bilionários, né? Enfim, e aí você fica, como a gente falou, né, uma lógica tributária em cima do consumo, né? Quando o pobre é quem paga bastante, quando compra lá o feijão dele, o arroz para comer, quer dizer, isso é um absurdo, cara. Mas o que é que você acha? Não, esse é o grande problema da tributação sobre o consumo e é isso que nós temos que mudar. Os grandes países do mundo
As grandes economias do mundo, ela tributa a renda e tributa muito mais pesado que no Brasil. Quando nós no Brasil temos uma tributação consumo que só compromete as pessoas de baixa renda, porque é quem compromete a sua maior parcela de renda com o consumo. É isso que essa reforma traz. Traz a simplicidade disso e com a gente conseguindo definir essa alíquota sem essa complexidade, a gente pode focar no que de fato é. Mas serão importante. taxadas as grandes fortunas? Em última análise? Não, há previsão constitucional, mas essa reforma não trata isso. A questão do IPVA sobre os veículos, sobre os outros veículos e não só os motores, que é os carros e as motos, já está previsto e vai ser cobrado sim. Por quê? Porque é um tributo sobre a propriedade de veículos automotores. E ele não é uma taxa que eu pago ela pela utilização uso, né? da via. E, inclusive, eu vi até a justificativa é o seguinte, e como é que esses caras levam essas lanchas, essas Não coisas? é isso, lá ele vai pra utilizar a água, né? via. Leva pela... Então, você tem que, de fato, Tem que taxar, ter cara. essa taxa. Sorgato, outra questão que chama Inclusive, muito... o João queria comprar, né, um jet ski, porque não paga imposto, né? Sorgato, uma coisa que chama atenção também, que muita gente tem chamado a atenção, a questão da prateleira, a questão da bebida alcoólica e do cigarro. Vai ficar mais caro também? Olha, isso daí vai, né? Ele até chamou de imposto do pecado, acho que é isso. Foi, imposto de pecado. Imposto do Foi pecado. satirizado dessa forma. O que acontece? Mas a picanha não, né? Não, a picanha não. A picanha tem que deixar, né, minha gente? Não tem que consumir. O que acontece em alguns itens específicos que causam vícios e que causam dano à saúde e à coletividade, que de fato... E que gera custo para principalmente a sociedade, né? o Os caras depois vão cigarro. passar de serviço Exatamente, público, né? Você aumenta isso daí para poder fazer com que a população consuma menos de Como já existe na fato. Europa, por exemplo. Exato. Tem outras formas de recreação para se ter, a população sabe, tem que pesquisar, tem que ir atrás de fato. Então você aumenta esse imposto para reduzir esse consumo. Tá? Aumenta a arrecadação, porque quem quiser vai pagar mais caro, então para o Estado também é interessante, até porque você tem um gasto grande de doenças, de acidentes provocados por excesso. Esse custo vai para o poder público, Esse custo né? todo é para o Que poder é para público. gente, né? Então eu aumento para compensar. Né? Isso daí é muito interessante. E dentro da lógica econômica existe o que a gente chama de uma inelasticidade de preços. Como são itens que causam vícios, você aumenta e o consumo dele não cai tanto. Hoje nós temos dentro do ICMS, o ICMS é um tributo seletivo. De acordo com a necessidade desse tributo, você pode cobrar mais e pode cobrar menos, e a gente volta àquela problemática que ocorreu com os combustíveis, que foi a definição que combustíveis não poderiam ser definidos como supérfluos. Então, o ICMS, ele já traz essa possibilidade e já é cobrado sobre o cigarro, uma tributação bem maior, o IPI também. Mas, quando a gente cria esse tipo de tributos, o que é que acontece? O consumo não diminui. A arrecadação aumenta porque quem quer consumir, independente do valor, consome. Exato. E a gente gera um comércio irregular desses produtos. Você tem Às vezes o pessoas mercado paralelo, né, para poder baratear, né? que vai para o Paraguai, o cara ele deixa de ser um comerciante para ser um traficante internacional de cigarro Ou bebidas alcoólicas também, que faz destilados. em principalmente. virtude da tributação. É. Quando, na verdade, o que nós temos que estar tributando é a renda das pessoas e não o consumo. Verdade. Está chegando o nosso horário, queria aqui agradecer a participação de vocês. E só para a gente finalizar rapidamente, de uma forma geral, é positiva a reforma tributária, Santino? Sem dúvida é positiva, nós precisamos da reforma e é um tema que as pessoas devem debater, têm que conhecer, para que nós tenhamos uma reforma mais efetiva para toda a sociedade. Sorgato, é positiva a reforma tributária? Com toda certeza é uma reforma positiva, né? Ela já vem sendo discutida há um bom tempo. Teve uma celeridade muito grande agora, nessas últimas 15 dias, por assim dizer, mas, de fato, ela é muito importante para o país, para a população, para estados, para municípios, para todos os agentes econômicos. Então, de fato, ela é boa. Agradecer a sua participação, obrigado, que a gente possa estar aqui em outra oportunidade. Com toda certeza, eu que agradeço a todos. Obrigado, Santino, que a gente possa estar aqui em outra oportunidade. Obrigado, meu colega de bancada, João Mussum. Obrigado, Cícero. Obrigado, Sorgato. Obrigado, Santino. Até o próximo sábado. Obrigado a você pela audiência, até o próximo sábado.